Quero convidar a minha esposa, linda, maravilhosa, a trazer uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Amém, igreja? Em o nome de Jesus. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Deixa eu me arrumar aqui primeiro. Eu quero iniciar dando uma boa noite para vocês. Tomei a rouca hoje. Não estou gripada, hein? Graças a Deus, a rouquidão é outro motivo. Aleluia. Quero agradecer a vocês por estar nos permitindo entrar na sua casa novamente. Compartilhe aí. Nós estamos sendo apresentados, né? Nós estamos sendo exibidos pelo Facebook, também pelo YouTube. Então eu gostaria muito que você compartilhasse, que você entrasse, se interagisse conosco. E eu gostaria também das pessoas que pediram oração semana passada, pudessem estar dando seu feedback, como que você está, o que Deus fez na sua vida. Posta aí, ok? Quero agradecer, tem várias pessoas já interagindo conosco, a Maria Helena Troise, a Rosa Franco, a minha mãe, a Sandrinha, a Maria Helena Pérez Garcia, a Érica de Mato Dentro, a Dani do Anderson, o Diego Beatriz Andrade, a Tuquil, Ana Maria Alberti, um beijão, o Ivan Maia e a Laíra, um abração para vocês, a Ana Carolina Cândido, Deus te abençoe, Ana, Edu Gamer, Beatriz, minha filha linda, William Barros, Flávia, Bruno e Angélica, o Gui, a Priscila está bem aqui, Gui, a Luana, o Alisson, Luana Moraes, um beijão, o Marcelinho com a Eliane, a Marilis, o Marcelinho com a Tati. Hoje é seu aniversário, Marcelo, foi ontem? Foi ontem, meu Deus. Deus te abençoe, Marcelo. A Vitória Alberti, as irmãs Jerusa e Jéssica Oliveira, o Ivan com a Vanessa, a Tabata, a Bianca, a Sofia Simões, o Silvio, Sofia, um beijão. O Silvio e a Ruth, Michele Gomes, Eli Troise, quem será Eli, meu Deus? O Ellison e a Danívia, a Laís e o café, e o cafezinho com certeza. Silvana Braga, um beijão, minha irmã. Marina Flores e a Josiane Melo. Obrigado por vocês estarem aí conectados, amém? Glória a Deus por isso. Bom, esta noite eu quero trazer uma palavra para vocês muito abençoada. E o interessante é que o Espírito Santo vai atuando, né? Você sabia que nós que trazemos a palavra, nós pregadores, a gente fica assim tremendo? Porque o meu maior prazer é trazer uma palavra que venha do Senhor para nós. E não uma palavra que seja minha. É claro que a gente coloca o nosso estilo, a nossa maneira de ser, de entender, de interpretar. Mas o conteúdo, a palavra é dele. E essa palavra hoje traz respostas. E o louvor já começou falando sobre respostas. Então você já orou a Deus através do seu louvor, talvez sem perceber. Amém? Então eu quero, por favor, te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 14. Nós entramos agora no mês de maio, na Sara Nossa Terra, na campanha do mês Bênção da Família. Então presta bem atenção aí que você vai abençoar toda a sua família, se você interpretar direitinho. E se você receber essa palavra no seu coração. Amém? 1 Samuel 21, 14. O tema dessa palavra é resignação. Resignação, vocês lembram? É dar um novo sentido para a sua vida. Vamos lá. 21, versículo 14 diz assim: enterrar os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra em Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Presta atenção agora.
fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável com a terra. Presta bem atenção. Depois disto, Deus se tornou favorável com a terra. Eu te pergunto, depois disto o quê? O que aconteceu depois desse sepultamento que Deus não abençoou pessoas? Deus abençoou foi a terra. Qual é o contexto? O que estava acontecendo? Parece que Deus estava demorando para dar alguma resposta. Parece que Deus parecia estar quieto diante de uma pergunta. Será que Deus também está quieto diante de algumas perguntas suas? Será que o Senhor também tem demorado para trazer algumas respostas para você? Neste caso aqui tinha um porquê. Agora, para nós entendermos o que aconteceu, eu vou convidar você a abrir o livro de Samuel mesmo, no capítulo 21, no versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Vamos lá? Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então clamou o rei, os gibeonitas, e lhe falou: os gibeonitas não eram os filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo. No seu zelo aqui quer dizer, pelo próprio interesse de Saul, achando que estava fazendo um bem para o povo de Israel. Este era o zelo de Saul. Então, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? Que resgate eu vos darei para que abençoes a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata e nem por ouro que temos questão com Saul, e nem com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, então, que vocês querem que vos faça? Versículo 5. Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei Davi: eu os darei. Versículo 7. Porém o rei poupou a Mefimosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefimosete. Esse Mefimosete é filho de Saul. Não confundam com Mefimosete, neto de Saul, que é filho de Jonatas. Versículo 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filhos de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefimosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7, juntamente. Foram mortos no dia da ceifa, no primeiros dias do princípio da ceifa da cevada. Versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e se estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo
À noite, versículo 11, foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe-Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram a Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Versículo 14. Enterraram os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo que que rei foi esse? Davi ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável com a terra. Amém? Vamos orar? Vamos entregar esse momento sublime perante o Senhor? Momento esse que a história da sua vida pode ser totalmente transformada? Não só a sua história, mas o seu comportamento, a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de sentir, a sua maneira de tratar as pessoas. Você sabe que se você entender essa palavra, a palavra de Deus vai encontrar lugar no seu coração. E o inimigo não quer. Portanto, da maneira como você preferir, eu gostaria que você entrasse em comunhão com Deus agora. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra. Ela foi aberta, ela foi lida, e agora nós precisamos de um entendimento do Senhor. Nós viemos aqui para te louvar e para te prestar culto, mas sabemos que o Senhor vai nos visitar pela sua palavra, e é a sua palavra que nos limpa, Pai. É a sua palavra, o ouvir da sua palavra que transforma a nossa fé, que aumenta a nossa fé. Por isso eu consagro esta palavra, esse momento ao Senhor. E eu peço de todo o meu coração, Pai, continua aqui entre nós. Visita cada um que está conectado hoje, ou que vai assistir outro dia, Pai. Visita, traz respostas essa noite, em nome de Jesus. Amém? Tudo começou com um pacto. Está escrito que depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Por que Deus se tornou favorável com a terra? Eu preciso mostrar para vocês como que foi o início, para se chegar nesse versículo 14. Tudo começou por causa de uma aliança, um pacto feito sem a autorização de Deus. Era tempo de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, então ele estava liderando ali. Então, os gibeonitas chegaram até ele e o manipularam. Nessa manipulação, Josué não sentiu que estava sendo manipulado. Então ele se sentiu assim tão livre que ele nem orou, ele nem consultou a Deus. E isso é perigoso, porque nós, em todas as coisas que nós vamos fazer, nós precisamos buscar uma direção de Deus. E quando a direção de Deus é dada, é porque foi Ele que te guiou. Portanto, por isso que é necessário você estar numa igreja que você confia e estar sendo pastoreado por pessoas que você confia. Josué, um homem discípulo de Moisés, que viu todas aquelas coisas acontecerem, num certo momento, ele entrou pela emoção. Porque os rapazinhos chegaram lá com pano de saco, pedindo para que eles jamais fossem atacados pelo povo de Israel, porque o povo de Israel era temido, e é temido até hoje. O povo de Israel não conhece fracasso, porque Deus vai à frente e vai à retaguarda. Portanto, Josué, não consultando o Senhor, ele fez o pacto, e Josué morre. Passado tempos depois, Saul se levanta como rei. E Saul, ele não concordava com esse pacto. E eu te pergunto, o que Saul tinha que ver com isso? Tinha nada, mas o cara era louco, aloprado. Gostava de fazer as coisas tudo do jeito dele. Você não é assim não, né?
Quando você ouve os conselhos dos seus pais, quando você ouve os conselhos dos seus líderes, dos seus pastores, você não faz do jeito que você quer, né? Saul não importava. Samuel falar o que fosse para ele. Se ele colocasse no seu coração, ele dava um jeito de fazer do jeito que ele queria. E para ele era um absurdo aqueles gibeonitas morarem perto dele, perto do povo de Israel. Mas Josué foi manipulado, pastora. Sim, mas Josué perdoou. Josué chamou os gibeonitas e disse para eles: vocês me enganaram, vocês me manipularam, mas eu perdoo vocês. E Josué permitiu que eles vivessem ali perto do povo de Israel. E aquele povo não fazia mal algum até então. Mas Saul, no trono, quis exterminar os gibeonitas, porque ele não concordava com aquela aliança. Ele não honrou o que o líder Josué lá atrás tinha feito. E você sabe que para toda semente tem uma colheita, né? Então, se você planta para uma colheita de desonra, você vai colher desonra. Se você planta para uma colheita de honra, é certo que você vai colher honra. E o que Saul fez? Ele plantou, ele semeou desonra para ele e para sua família, mas a conta chegou para pagar, não nos dias de Saul. Aliás, Saul não prevaleceu em praticamente nada. A conta chegou para pagar quando a descendência de Saul estava lá, nesse momento aqui, ó. Então, Saul, ele tomava decisões e ele não arcava com as consequências das decisões dele. Então, todas as vezes que você está irado, que você está em dúvida, você, minha irmã, todas as vezes antes de ficar alfinetando, pensa no como que vai ser as consequências. Porque toda consequência acarreta o quê? A responsabilidade da consequência. Então, vigia. Saul não vigiava, não pensou, deixou que a descendência dele pagasse. E pagou. Misericórdia, né? Saul, ele não queria entender as coisas, foi do jeito dele. E ele, infelizmente, teve o retorno de tudo isso. Só que Davi, quando ele entra, Saul morre. Davi já era ungido rei, mas tomou posse depois. Quando o rei Davi toma posse e ele vai reinar sobre Israel, o que acontece? Deus fecha o céu. Gente, não tinha nada a ver com Davi. O problema não tinha nada a ver com Davi. Agora você imagina Davi reinando num lugar onde o primeiro mês não chove, segundo mês não chove, terceiro, daqui 9 meses não chove, daqui 1 ano não chove. Eu imagino que até mais ou menos 2 anos, a Bíblia Dake fala sobre isso, Davi não discerniu que poderia ser problema lá no passado. Ele achava que as consequências seriam ali, porque tinha acabado de acontecer aquele problema com seu filho Absalão. Então ele achava que não estava chovendo em Israel por causa das coisas que estavam acontecendo ali recentemente. Mas passou do comum. Começou a tomar outro caminho. Você não nota que as coisas na sua vida não rompem e você fica achando que você não é merecedor ou que você fez alguma coisa e Deus está te visitando para te destruir? Não. Você pode estar colhendo desonra de alguma coisa que aconteceu lá atrás dos seus antepassados. Davi orou a Deus, que é o versículo número 1 do capítulo 21. Ele então consulta a Deus e fala: Senhor, eu não aguento mais. Eu sou rei sobre um povo. Se está difícil para mim, que dirá sobre o povo, pai? Tem gente que não tem o que comer. Nada que planta nessa terra, que é abençoada por ti, produz, não tem chuva. O que está acontecendo, pai? Sou eu? Eu não sei quantos dias o Senhor demorou para falar com Davi. Talvez você saiba, eu não sei. Do versículo 1 para o 2, muitas coisas podem ter acontecido. Mas eu só sei que Davi não saiu da presença de Deus.
enquanto Deus chamou ele e falou com ele. Davi disse para Deus, com certeza: eu tenho alguma parte com isso? Eu fiz alguma coisa que desagradou o Senhor, para que durante 3 anos consecutivos não caísse uma gota de água sobre a nossa terra? Senhor, é só miséria que eu vejo. É fome, Pai. Eu não vou dar conta. O que é que eu fiz? E Deus disse o que para Davi? Não tem nada a ver com você, Davi. Não tem nada a ver com você, Davi. Ainda bem que Davi não falou para Deus, né? Mas então por que o senhor está fazendo isso? Davi era temente, né? Davi então perguntou para Deus: se não é comigo, se eu não tenho parte com isso, o que está acontecendo? Deus vira para Davi e diz: tem culpa de sangue no Saul e na sua casa. Isso está lá no versículo 1 ainda. Culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então o que eu faço, Senhor? E todas as vezes que você clama a Deus, todas as vezes que você precisa de respostas de Deus, não fique apavorado. Se você orou, Deus vai falar com você. Deus falou comigo. Olha, depois da minha conversão, eu sou apaixonada por expiação. Eu sou apaixonada por tudo que se diz respeito à iniquidade, expiação, heranças espirituais malignas, a que você pode dar o nome hoje de maldição. Eu só sei de uma coisa: levantou eu aqui no Brasil e a minha irmã no Japão. E nós buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, porque nós já tínhamos feito tudo até então que nós sabíamos em relação à nossa vida, à nossa família, mas nós víamos sinais acontecendo. Nós víamos problemas que não tinha como fazer vista grossa acontecendo. Aí Deus foi me dando algumas coisas que eu não conseguia fechar. Eu não consegui o desfecho. E Deus deu o desfecho para minha irmã lá no Japão. E nós unimos aquilo que o Senhor tinha falado. E o Senhor trouxe uma revelação tremenda para nós. E nós começamos a orar em relação à nossa família. Nós começamos a receber libertação. Você não está aqui vendo, mas eu tenho um sobrinho que era ateu. De frente para mim, é ele que está fazendo esta gravação. E eu sei que essa maldição, essa herança caiu por terra na família da minha irmã, porque os meus sobrinhos servem a Deus. Ele é que está fazendo esta edição, essa gravação. Não pedi autorização para ele, mas como que é sobrinha, a gente fica aqui de boa. Ele não vai poder sair dali para vir ficar brigar comigo, porque ele está bem de frente. Amém? Pois é. Nós começamos a buscar a nossa libertação. E eu confesso para vocês que Deus me surpreendeu, porque enquanto você busca o reino de Deus, o Senhor cuida das suas coisas. E nós fizemos um seminário aqui na igreja e para muitas pessoas foram bênçãos. Não, poucas pessoas foram bênçãos, porque o caminho é estreito. Muitos não deram tanto valor e não mudou em nada. Mas aqueles que acreditaram, eu sei que as coisas aconteceram. Então, eu busquei a Deus, eu clamei a Deus, e eu te confesso, não foi no primeiro ano que o Senhor me deu e nem no segundo. Demorou. Agora Davi era rei de uma nação. Davi consultou a Deus e Deus falou com ele, orientou. Por que eu sei disso? Porque Davi vai atrás dos gibeonitas. E algumas traduções diz que ele mandou chamar os gibeonitas. E quando os gibeonitas chegam lá, Davi, com certeza, falou com seus conselheiros, ele disse: eu vou oferecer muito dinheiro. Porque ele disse que iria pagar um resgate. Lembra disso? Está escrito. E quando Davi chamou os gibeonitas, ele disse assim: eu quero pedir perdão pelo que Saul fez com seu povo. Eu quero acertar esse problema para que vocês abençoem os filhos de Israel. Coisa louca, né? Um povo pagão, os gibeonitas, e Davi falando assim com eles. Então Davi vira para eles e falou assim para eles: qual é o resgate que vocês querem que eu dê?
pelo extermínio, pela chacina que houve no seu povo. Então os gibeonitas, o líder deles, levantou ali e disse: tem dinheiro não. Não adianta, que não é dinheiro que vai resolver esse problema. E nem tampouco eu quero que morra um homem em Israel. Mas então o que vocês querem que eu faça? Eu preciso que vocês perdoem. Davi, Deus tinha falado com ele que era por aquele motivo que a chuva não descia. Então os gibeonitas disseram: pois bem, então me dê 7 homens que seja descendente da casa de Saul. Você já viu quando você vai enfrentar um problema e o problema fica mais cabeludo? Você já começou a enfrentar alguma coisa na sua vida que você falou: meu Deus, eu preciso enfrentar isso, mas cada vez que eu vou tomar parte disso, o problema se enrola mais? Parece coisa de testamento, né? Parece coisa de herança. Quanto mais você mexe na herança, mais longe parece que ela fica, né? É incrível. Aí Davi falou: meu Deus, como é que eu vou resolver isso agora? Quais 7 homens que eu vou dar da casa de Saul? Davi tinha uma aliança com o filho de Saul, Jonatas. E ele diz que Mefimosete, jamais ele colocaria a mão. Então esse filho de Saul ele não poderia pegar, e nem esse neto. Jonatas já tinha morrido. Então Davi vai para casa e começa a avaliar: quem são esses 7 homens que eu vou dar para os gibeonitas e enforcarem? Você tem noção? Eu ser responsável por chegar na casa das mães e tirar os seus filhos e entregar na mão de pessoas que vão matá-los? São renúncias, irmãos. São coisas que nós temos que fazer para o Senhor. Não estou dizendo para você matar, porque não foi Deus que mandou matar. Os gibeonitas eram um povo pagão. Foram eles que pediram, não foi Deus que mandou, mas Deus autorizou. Davi então aparece com 7 homens para os gibeonitas. 7 homens são colocados um do lado do outro. Os 7 homens são enforcados no mesmo momento. Quem eram eles? 2 eram filhos de uma mulher só, a concubina de Saul. O nome dela? Rispa. Não vou falar o nome, os 2 filhos dela, não vou falar porque eu não lembro mesmo. Os 2 filhos de Rispa, e depois 5 filhos da outra filha dele, que chamava Merabe. Então tinha 2 filhos de Saul e 5 netos. Você tem noção, você que é vô e vó aí do outro lado, escutar que 5 netos foram mortos num dia. Escutar que 2 filhos foram mortos num dia. E mataram. Gibeonitas os enforcaram. No mesmo momento, os 7 caíram de frente. Só que aconteceu uma coisa muito, muito interessante. A palavra de Deus diz que Merabe, assim que viu os filhos morrer, foi embora. Mas Rispa não. 2 filhos de Rispa morreram. E ela ficou ali. Ela ficou dia e noite. No outro dia, penso eu, que Rispa estava esperando que eles fossem entregar os corpos dos meninos para ela. Mas eles não entregaram. Davi foi embora, a comitiva foi embora, foi feito ali as pazes, o perdão foi declarado. Davi, lá no seu reino, no seu palácio, achando que o céu ia abrir, e o céu não abriu aquele dia. Rispa ficou ali. Passou um dia, passou 2, passou 3. Não tinha mais ninguém, só Rispa e os seus filhos. Por quê? Porque o corpo deles começou a putreficar, deteriorar. A Bíblia nos dá, mais ou menos para nós, mais ou menos não, a Bíblia nos dá tudo aquilo que nós precisamos para interpretar e estudar essa passagem. Por que isso aconteceu? Porque diz que ali, em cima de uma pedra, ela pegou um pano grosso e fez uma tenda para ela. Eu penso que fez uma tenda para ela poder passar a noite.
E durante o dia as aves de rapina vinham para comer seus filhos, porque o cheiro da podridão estava acionando o cheiro dos urubus. E o que Rispa fazia? Sei lá se ela pegou um pedaço de pau, sei lá se ela foi com a mão e ela enxotava aquelas aves de rapina dos filhos dela, morto, apodrecendo diante de uma mãe. Você imagina um ambiente de dor, um cenário de destruição? Vendo aquilo feder, os vermes, porque o próprio corpo fabrica verme. E à noite, o que acontecia à noite? O que está escrito aí? Os animais, as feras do campo, em algumas traduções, vinham tentar comer, sei lá que bicho que tinha lá naquela época. Quem espantava, quem enxotava era a mãe. E não chovia, igreja. Porque a Bíblia diz que os corpos, os ossos, né? Só saíram dali quando choveu. E não chovia. E não chovia, não chovia. E a Bíblia nos dá as pistas de quanto tempo Rispa ficou ali. Você quer saber quantos dias? 5 meses. Não tinha mais corpo. O olhar daquela mãe viu seus filhos sendo destruídos, apodrecendo. Só que você tem um diferencial com Rispa. Seus filhos não estão mortos. Não desista deles. Enfrenta o que você tiver que enfrentar para proteger os seus filhos. Lute com as aves do dia, lute com as feras da noite. Mas proteja a sua família, proteja os seus filhos. Rispa não tinha mais marido, era ela. Saul já tinha morrido. Rispa protegendo a sua casa, a sua dignidade. Meus filhos foram enforcados por causa do problema do pai deles. Você tem noção, você que é pai, a responsabilidade que você tem sobre seus filhos? Os filhos, os netos de Saul, receberam o retorno da desonra. Não era para ter matado, é voto, é aliança. Não pode quebrar voto. Mas eu não queria ter feito, mas se você fez, você deu tua palavra. Eu imagino você que costuma vender as coisas e come leite. Eu imagino a tristeza de alguém que já fechou um negócio com alguém, ou se você comprou alguma coisa de alguém, essa pessoa comeu leite. Isso é aliança. Já estava fechado o negócio. Deus vai te restituir, Deus vai te honrar porque isso aconteceu. Não fica triste não. Não é você que vai pagar. A desonra, a conta vem para outro. Isso é sério. Amém. Davi então chega para Deus e diz: Senhor, o que é que eu posso fazer? E Deus falou: tem culpa de sangue. Talvez hoje você não consegue engravidar. Você está tentando engravidar. Por quê? Porque você já fez aborto. Você já matou. Tem culpa de sangue aí. Nossa, mas era uma coisa tão sem forma dentro de mim. Olha, o negócio é sério. Quando tem culpa de sangue, as coisas na sua casa não rompem. Tudo que você põe a mão vai até um certo momento, mas não prospera. Depressão vem, mortes acontecem, acidentes acontecem. Isso que eu estou falando só de derramamento de sangue. Doenças graves acontecem, por quê? Porque tem desonra lá nos seus antepassados. Davi consultou a Deus. Davi orou a Deus e Deus falou, orientou, vai até os gibeonitas e pergunta para eles e paga o resgate. Mas eles não quiseram dinheiro. Eles quiseram olho por olho, dente por dente. Mas eles eram pagãos. Davi tomou um maior susto, mas Davi cumpriu. Mas a chuva não caiu. A chuva não caiu. De dia aquela mulher lutando com as aves. De noite aquela mulher lutando com feras. E nada acontecia. Alguém levava alguma coisa para ela comer, não sei se ela descia. Devia descer um pouco, porque eles foram enterrados. Sabe onde eles foram enforcados? Lá no monte do Senhor.
A desonra foi tão grande que os gibeonitas disseram: nos dê 7 homens da descendência de Saul para que nós enforquemos para Deus. E está ali o Senhor com letra maiúscula. Não era para o Deus deles. Olha que desonra, jamais Deus permitiria uma coisa dessa. Mas aconteceu e ele permitiu. Rispa não arredou o pé. Rispa ficou o tempo todo protegendo e cuidando dos ossos. E por causa do amor dela, os 5 netos também foram abençoados por isso. Então, não sei quem, não sei quando, começou a observar que Rispa não voltava para casa. Foram meses longe da casa dela. Foram meses durante o dia sofrendo. Foram meses durante a noite com problemas. Mais ou menos igual a você, né? Porque eu não penso que seja igual, porque dor igual a essa mãe, ninguém já passou, né? Você pode ter visto teu filho morto, mas se desfazer na sua frente, você não viu. Você pôde enterrar teu filho, né? Essa mãe até então não. Rispa lutava durante o dia do jeito que você luta. As aves, meus irmãos, em Eclesiastes diz pensamentos. Aves de rapina pegam os seus pensamentos. Durante o dia você luta com você mesmo. Durante o dia você luta com demônios. Porque durante o dia são situações difíceis, são pressões. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, você está preocupado com funcionários, está preocupado com a sua empresa. Aqueles que trabalham para o governo estão mais calmos, mas as outras pessoas não. Da mesma maneira como fechou os céus lá 3 anos, aqui hoje é o 7º culto online. Semana que vem vai ser o 8º, são só 2 meses que nós estamos em quarentena e nós já não estamos muito bem. Se não é o Senhor, se não é a nossa fé, o que seria de nós? Mas e quem não tem o Senhor? E quem cada dia tem que pedir para um santo e nenhum deles resolve? Como que fica? Como é onde fica a sua fé, a sua esperança? Durante o dia, todos esses problemas, essas situações difíceis para você resolver. Aí chega a noite, luta com feras, outro nível de demônio. Deita e no seu travesseiro você coloca a cabeça e fala: meu Deus, cadê o sono? Até remédio para dormir você está com vontade de comprar, né? Isso é se você já não estiver tomando. Você deita a tua cabeça no travesseiro e você fala: Senhor, tem misericórdia. Eu preciso dormir, amanhã eu tenho um monte de coisa para resolver. E um pouquinho que você pega no sono, o que te acontece? Pesadelo. Então você também luta de dia e de noite. Nós também lutamos com aves de rapina e com fera do campo. Só que nós hoje sabemos como lutar. Nós hoje sabemos da importância. Nós sabemos do sangue de Jesus. Nós sabemos do poder, da autoridade que Jesus tem. Rispa, 5 meses mais ou menos, lá aguardando seus filhos. Então uma pessoa sai e vai falar para Davi: ô rei, o senhor está sabendo que os gibeonitas não enterraram os meninos? Mas não eram os gibeonitas mesmo que tinham que enterrar. Davi deve ter suspirado. Como assim? O senhor não está sabendo que a Rispa não voltou para casa desde então? Que Rispa está lá cuidando dos seus filhos? O senhor acredita que durante 5 meses, até virar osso aqueles meninos, ela lutou com as aves durante o dia e com as feras durante a noite? Não é possível. E onde que está Merabe? Não, Merabe foi embora no mesmo dia. Merabe, ela entregou, ela não lutou. Merabe, ela não foi perseverante, não. Deus abençoe que você não seja Merabe. Porque foi por causa de Rispa. Por causa dessa atitude dela. Que Davi percebeu que tinha um detalhe faltando para a libertação de Israel. Não tinha chovido ainda. Miséria continuava a mesa e 7 pessoas mortas. Agora você imagina a pressão em cima de Davi?
será que você ouviu a Deus mesmo? Será que foi Deus que te direcionou, que te orientou? As pessoas ficam te humilhando, né? As pessoas ficam falando para você, mas será que foi Deus mesmo? Ah, você diz que Deus fala com você? Me poupe. Deus fala sim. Davi, ele discerniu que tinha ficado uma ponta solta. Uma ponta que estava frouxa. Ele falou, meu Deus, eu preciso pegar essas pontas frouxas. Como é que eu deixei passar esse detalhe? E é essa a minha oração para Deus essa noite, que Deus te mostre os detalhes, porque são os detalhes que fazem a diferença. Meu professor na faculdade diz, o diabo mora nos detalhes. O diabo mora nos detalhes. Por causa de um detalhe, a chuva não vinha. Então Davi falou assim, puxa, então é isso, eu estou desonrando a casa de Saul. Ele foi rei em Israel. Não importa o que ele fez porque ele decidiu fazer. Mas os princípios não mudam. Os princípios são divinos. Então Davi manda dar uma ordem e ele faz a obra por completo. Porque quantos homens tinha para enterrar? 7. Mas ele enterra 9. Davi então manda os homens irem lá na outra cidade buscar os ossos de Saul e de Jonatas. Pai e filho foram mortos e pendurados num lugar lá, e os filisteus, eu não estou bem lembrado, foram os filisteus que foram lá e roubaram o cadáver deles. E eles sepultaram o cadáver lá na cidade deles. Então eles foram até aquele jazigo, abriram a sepultura, pegaram os ossos de Saul e de Jonatas e levaram, isso está no versículo 13. Dali transportou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Deixa eu traduzir para você. Enterraram o pai, os netos, 2 filhos e o tio, que Jonatas era filho, tio, avô dos netos, e tio dos 2 filhos de Rispa. E ele se preocupou tanto com isso que ele levou para o jazigo da família. E os gibeonitas desonraram tanto a família de Saul, que eles mataram Saul na cidade que Saul nasceu. Então, o rei Davi pega toda aquela ossada e leva para o jazigo da família de Quis, na sepultura de Quis, e sepultou. Rispa se sentiu honrada. Agora eu posso descansar. Agora eu posso ter paz, porque os meus filhos foram enterrados. A palavra de Deus diz que depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Sabe, assistir o culto daí é bem diferente do que você está aqui. Eu estou arrepiada dos meus pés à cabeça, de tanto temor que eu tenho de Deus. Pai, me mostra esse detalhe na minha vida, Pai. Me mostra o que é que eu deixei solto para que a bênção do Senhor, a libertação do Senhor não chegasse na minha vida. Tem muitas mães que são como Rispa, que estão me ouvindo hoje. Não desistam dos seus filhos. Tem hora que você tem que lutar com o pai do filho, porque Rispa, se tivesse Saul vivo, ela teria falado para ele, o que é que você fez, Saul? Mas ele estava morto. Os filhos pagando a conta que não são deles. Está escrito aqui. E não chovia. Só que por Saul ser rei, não foi só, a família dele praticamente não sofreu. Quem sofreu foi a terra, porque ele era rei. Entendeu?
Mas você é sacerdote sobre a sua casa. Você tem a unção tríplice. Você é profeta, você é rei e você é sacerdote. Então você pode entrar na presença de Deus e clamar a Ele e perguntar: Senhor, o que está acontecendo comigo e com a minha casa? Não importa se você é casado ou solteiro, essa palavra é para você. Sabe por quê? Porque Deus está procurando e espero que Ele encontre em você a pessoa que vai trazer a libertação para a sua casa. Você está buscando a resposta de Deus e Deus está buscando alguém aqui na terra que ouça a resposta dele. Deus está buscando aqui na terra alguém que o clame, que tenha misericórdia da sua família. E alguém que o escute. Porque, eu acho que eu vou comprar um carro hoje. Está favorável, eu tenho dinheiro, hoje está com sobra. Não consulta a Deus. E se consulta a Deus, fala: eu senti paz. Vai lá, toma na cabeça. Você entendeu? Deus fala. Não faça nada enquanto você não ouvir a voz de Deus. Deus fala através da palavra aqui na igreja. Deus pode falar com você na sua casa através de uma oração. Você sabe disso? Mas às vezes você toma os pés pelas mãos e você toma decisões que você não consulta a Deus. E se você consultou a Deus, a palavra foi favorável e comeram leite com você, espera. Tem coisas que você não tem controle. E não se culpe por isso. Você não pode se culpar, porque se você tivesse controle sobre todas as coisas, você seria Deus. E nós não somos. Nós somos filhos de Deus. Amém? Gostaria de chamar o louvor aqui em cima, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu estava escrevendo essa palavra, Deus ministrou forte no meu espírito que algumas casas estão em desordem. Algumas casas estão bem bagunçadas. Você está meio bagunçado, meio sem orientação. Deus falou para mim, eu até escrevi aqui, está na hora de você falar a verdade para Deus. Está na hora de você jogar fora o lixo, sepultar aquilo que não é de Deus. Rispa só voltou para casa quando ela sepultou. E quando ela sepultou tudo, então veio a paz para ela e a chuva para Israel. Uma nação toda foi abençoada por causa do rei Davi e por causa de Rispa. Está vendo como o casal tem que andar junto? Você está achando que Deus dá só para o seu marido? Não, ele precisa de você. Rispa não era esposa de Davi. Imagine se fosse. Você está pensando que Deus dá só para você, minha irmã? Não, ele dá para o seu marido. Precisa então casar os dois. Tem muitos casamentos aí, que são casamentos assim, presentes, mas emocionalmente vocês não casaram ainda, né? Porque um vive agredindo o outro. Um não confia no outro. Lembra da palavra semana passada, frustração? Mas o que eu estou pregando aqui hoje vai muito além de frustração. O que eu estou pregando aqui hoje é algo que você não tem domínio. Frustração você tem. Frustração você tem. O que eu estou falando para você aqui hoje são coisas que acontecem na sua vida, que aconteceram com seus pais, que você não tem domínio, que você não tem respostas e você tem medo de repetir o que aconteceu com eles. Seja verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro com Deus. Volte a honrar as coisas de Deus. Está na hora de você conversar com Deus, descrever para Ele, tintim por tintim, o que tem acontecido com você. Aí você pode me dizer, pastor, eu não tenho sentido nem a Deus.
Eu sei. E eu não estou aqui para te condenar nem para te julgar. Eu estou aqui para te avisar. Dá tempo ainda. Volte a honrar as coisas de Deus. E faça isso. Manifesta isso para que todos possam ver que a sua confissão seja pública. Por que você não pega agora e escreve aí, ó, no YouTube, no Facebook? Usa a tecnologia a teu favor. Fala, eu vou fazer público hoje que eu vou voltar a honrar as coisas de Deus. Torna público aí. Fala, Senhor, me acode. Porque Deus sabe que sozinho você não consegue. Deus sabe que sozinha está difícil, pesado. E Ele está dizendo, eu estou aqui. Jesus está aqui e Ele está te chamando. Volta a honrar as coisas dEle. O maior milagre não é ter você. Não é ser de Jesus. O maior milagre não é só a presença de Deus. O maior milagre é servir a Deus. Quem serve a Deus sepultou os seus mortos, jogou fora os seus lixos. Tem muita coisa te pesando, joga fora os seus lixos. E você precisa de paz. Da labassuri canta lamanaias. Aleluia, Senhor. Aleluia. Levanta dessa cama. Sai do seu quarto. Enfrenta o teu problema. Vai de frente com a tua dor. Porque dor maior que essa mãe passou, eu não acredito que eu tenha passado. Levanta. Enfrenta o teu problema. Enfrenta essa herança maligna que tem na sua vida. Saul desenvolveu heranças espirituais malignas para sua descendência. E foi uma concubina. Tá vendo? Não fica falando dos outros. Ela não era mulher legítima, mas os filhos dela tinham direitos. Naquele momento ali, ela deve ter repensado a vida dela. Repense a sua. Para de ser a outra, minha irmã. Repense sua vida. Deus quer te abençoar com uma família. Nós estamos no mês da campanha da família. Para de pensar que com quem você casou errado. Não. Você vai imaginar isso depois de quantos anos de casado? Que isso? Que falta de juízo? Eu gostaria que você na sua casa fechasse seus olhos. É mais fácil para ponderar. É mais fácil para meditar. Sabe por quê? Que se você for até Deus e clamar por Ele, por respostas, e dizer para Ele, Senhor, que eu tenho parte nisso. A minha vida não dá certo. É alguma coisa que eu fiz? É alguma coisa que eu tenho parte, Pai? Ou é uma herança que eu tenho carregado? Deus vai te responder, sabe por quê? Porque choveu. Choveu. E vai chover sobre a sua vida. Vai chover. Eu não estou falando desse problema do coronavírus. Isso vai passar. Eu estou falando disso que sempre repete. Você está cansado disso? Você não tem paz? De dia tribulação, à noite não tem sono. Ah, pastor, eu durmo. Você é bem diferente dos outros, então. Então já virou leproso. Não tem mais nem sensibilidade para a sua própria dor. Deus está visitando a sua casa. E Ele manda te dizer que Ele vai intervir.
clame, descreva para Ele o que você está passando, em nome de Jesus. Isso é resignação. Sabe o que é? É aprender com seus erros, é dar um novo rumo, um novo sentido para a sua vida. Em outras palavras, é fazer de um aprendizado tudo aquilo que você já errou. Isso é ressignificar. Levanta, enfrenta a tua dor, enfrenta o teu problema. Deus está favorável a você. Falta um detalhe. Um detalhe. Você acredita nisso? Pastora, como é que eu faço para ressignificar? Você quer algumas dicas? Eu vou te dar 4 dicas de como você fazer para você se ressignificar. Primeiro, escuta bem, respeite a sua história. Independente do que você já passou, não tem como mudar o que passou. Sepulta, enterra, ou joga no lixo. Tem coisas que não merecem nem sepultar, né? De tão horríveis que foram. Joga no lixo. Não tem como mudar o que passou, mas tem como modificar como vai ser daqui para frente. Primeira dica, pegou aí? Segunda, foque no futuro. Faça novos planos. Tenha propósito. Tenha novos objetivos. Mas você precisa ter ações para alcançar esses objetivos. Mas foca no futuro. Vai para frente. Lembra? Você sepultou. Você jogou no lixo. Terceira dica que eu dou para você: se perdoe e aceite. O perdão é algo que você encontra. Ele não fica aí em qualquer lugar. Você tem que sair atrás para procurar. Quando você encontra o perdão, a aceitação vem junto. Se perdoe, porque você não tem controle sobre todas as coisas. Aconteceram coisas que te magoaram demais, mas você não é culpado. Amém? Determinada circunstância aconteceram na sua vida. E daí? Aceita. Se perdoe. E vai para frente. Só quando você se perdoa, você consegue construir um futuro que é bem condizente com aquilo que você acredita e acha melhor. Amém? E a última dica que eu te dou: perdoe as outras pessoas. Libera quem te feriu. Não fica atacando. Tem pessoas que confundem, às vezes, um ensinamento com culpa. Tem pessoas que confundem rejeição com ensinamento. Amém? Perdoa os outros. Libera. Libera. Tira esse peso das suas costas. Israel entrou num patamar de restituição, de prosperidade, de bênção. E olha que o rei que estava governando Israel não era culpado, mas estava colhendo problemas de líderes passados. Mas foi aquele rei que clamou. Bem parecido com o Brasil, né? Muito parecido com o Brasil. Olha quantas coisas aconteceram com o Brasil depois que nós jejuamos e oramos. Não fique apegado a pessoas. Confie em Deus. Davi orou, Deus respondeu. Se você orar, Deus vai te responder. Vamos orar então? Aleluia. Aleluia. Oh Pai. Aleluia. Ao Senhor seja dado toda a honra e toda a glória.
Ao Senhor, Pai, toda a minha admiração e o meu temor. Pai, eu não tenho noção onde essa palavra vai chegar, mas ela não volta vazia para o Senhor. Se o Senhor me encheu com esta palavra, Pai, que a sua unção, Pai, chegue na casa dessas pessoas, para que elas não se sintam enfraquecidas de estarem ouvindo a palavra pela TV ou pelo computador ou celular. Irmãos, Rispa não tinha a palavra de Deus, ela estava sendo escrita, inspirada, e você tem tudo e diz que não é a mesma coisa. Deixa Deus te visitar. Deixa Deus te visitar, porque choveu. Deixa a chuva entrar dentro da sua casa agora. Casa e coração. Pastora, faz muito tempo que eu não vou na igreja. Pastora, faz muito tempo que eu larguei do Senhor. Não tem problema. Não tem problema, Ele está mandando te dizer: eu estou aqui para te ajudar. Ele está aqui para te dar as mãos. Mas você precisa tornar público a sua confissão, que você é crente, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Pastor, eu fiz coisas terríveis. Eu também, meus irmãos. Eu também. Mas eu tenho o sangue do Cordeiro sobre mim, e eu não duvido disso. Talvez seja esse o detalhe que te falta. Fé. Confiar que o sangue de Jesus é a única coisa que você precisa. Lá precisou matar 7 homens. Depois disso, um homem sem pecado, porque ele não descende de Adão. Ele é filho de Deus, morreu pelos nossos pecados. Foi a dor na cruz, o sangue que ele derramou. A Rispa viu 2 filhos, Deus viu o seu próprio filho morto ali. E para pagar pecado de pessoas ingratas, como eu e como você. Jesus está te chamando. Não há pecado que seja mais forte do que o arrependimento e o sangue de Jesus. Sepulta o seu cigarro hoje. Sepulta as suas drogas hoje, porque são suas. Não é nem do diabo. Ah, foi o diabo que deu. Para de se enganar. Tome responsabilidade sobre a sua vida. Sepulta as brigas, as desconfianças. Sepulta esse amante que você tem. Sepulta esses adultérios, essa prostituição. Sepulta hoje a sua vontade. Deixa que Deus estabeleça a vontade dele sobre a sua vida. Davi ouviu a Deus. Ele clamou. E eu quero terminar com essa frase: que a alegria... O que é ser alegre? Que a alegria da sua salvação volte para dentro de você. Jesus é o único que tem o perdão e a vida eterna. Não adianta pedir perdão para outros. Ele é o mediador. Ele precisou morrer para conquistar isso. E quando você não aceita isso, é como se ele voltasse e você quisesse crucificá-lo novamente. Você não acreditasse que ele é o Filho de Deus, que ele que é o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus. Ele tem o poder de te perdoar. O único. Então deixa o sangue de Jesus te purificar. Deixa a palavra te limpar. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Eu também recebo, Senhor. Eu também recebo de todo o meu coração. Estou ansiosa para saber qual ponta eu deixei. Porque tem algumas coisas na minha vida que ainda não encaixam.
E eu preciso descobrir esse detalhe. Amém? Glória a Deus. Levanta sua mão aí na sua casa em posição de receber. É assim, ó. E eu não falo de mim. Eu falo do que eu aprendi com os meus líderes, homens de Deus, em quem eu confio. Mãos assim, ó, você recebe. Sabe o que precedeu a sua queda? Ou vai preceder? O orgulho. Que bobagem. Seja como criança, na presença de Deus. E a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo vai vir e vai descer sobre você, a sua casa. Que o Senhor coloque muitos anjos aí dentro. Que essa palavra sirva de refrigério. Eu podia falar tanta coisa boa para vocês aqui, mas não é palavra. E é ela que transforma a vida de uma pessoa. É ela. Não choveu durante 3 anos no reinado de um homem justo. A sua bênção está só entre você se entregar ou se entregar novamente ao Senhor. Pronto. Amém? Glória a Deus. Carol e Juninho, Deus te abençoe. Abençoe seu fruto. Abençoe grandemente. Porque vocês têm um grande memorial perante o Senhor. Rose Mariose, Deus abençoe você e sua casa, seus filhos, seus parentes, seus entes queridos. Deus te abençoe, minha irmã. Choveu. Giovana Cetra, que foto linda, hein? Você tirou em Monte Sião. Neila, Deus te abençoe. Rosana, Dona Lázara, eu te amo, Deus te abençoe. Canarinho, quem sabe qual é o nome do canarinho? Alexandro Mendes. O Senhor fez assim para você hoje. Torne público, coloca aí embaixo. Eu me rendo, Senhor. E é logo as meninas vão me avisar. Antônio Ricardo, Deus abençoe você e sua casa. Mona Lisa, Deus abençoe você. Deus abençoe seu marido. Eu nunca vou esquecer aquele trator levando terra, tirando terra da igreja de Monte Sião. Deus abençoe seus filhos. Vocês também têm memorial perante o Senhor. E netos, né? Laudiceia Moreira, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe o seu Noel. Eduardo Alberti, Deus abençoe e satisfaça os desejos do seu coração, porque eu sei que são muito altos. Eu sei. Que Deus te abençoe. Vamos agora para os pedidos de oração. Aleluia. Vanessa Zia, olha, amém. Vamos orar agora pela Vanessa. Se você está na sua casa, fica aí, firme em comunhão com Deus. E que Deus entre agora em nome de Jesus, Vanessa, na sua casa, na sua família, principalmente dentro do seu coração, Vanessa, dentro da sua mente. E que todo sofisma, toda fortaleza caia por terra agora em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, visita a Vanessa, visita o Ivan, que os dois caminhem juntos, porque agora são uma só carne. Senhor, coloca em nome de Jesus os anjos do Senhor guardando toda a família, e inclusive o vô Leonardo. Pai, visita o vô Leonardo, aonde ele estiver. Se o Senhor estiver ouvindo, vô, se o Senhor estiver ouvindo, seu Leonardo, eu já visitei o Senhor, e eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, e todas as suas mágoas, suas dores e os seus órgãos possam ser novinhos em folha, como no dia que o Senhor criou e te formou, em nome de Jesus.
Dona Lázara, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua família ricamente. Que Deus leve a Horácia para testemunhar o grande feito que Deus fez na vida dela. Que Deus visite todos os filhos, todas as noras, todos os genros, netos e netas. A senhora sabe, tem muito anjo aí na casa da senhora. Luana, em nome de Jesus, que Deus prospere você, Luana Moraes. Deus visite sua filha, seu marido. Visite os seus irmãos, a sua mãe. Visite seu pai. Visite todas as pessoas a quem você quer bem, inclusive seus amigos. Sente agora, Luana, Deus entrando na sua casa, limpando você de todo o mal que você já viveu, de toda mágoa e rancor. Deus entrou, e se vocês permitirem Ele continuar aí, Ele vai fazer uma grande obra. Já tem feito. Bruno Braga, você, Angélica, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, os seus planos, os seus projetos. Que Deus supere as suas expectativas. Te deu uma casa linda, Angélica. Você merece ser menina de Deus. Você sofreu. Teve dias e noites de você sofrer, porque eu sei. E você logo será uma doutora. Você sabe disso. Uma grande fisioterapeuta. Angélica, você vai ter uma casa linda. E um marido de Deus. Porque você fez renúncias. Você sepultou o teu passado. E quando o velho sai, o novo pode entrar. Amém? Deus, visita o Ivan e a Laíra, em nome de Jesus. São tantos projetos também, Pai, tantos desejos. Confie em Deus. O importante vocês já têm. Você sabe o que é? Sim, o Senhor. E depois vocês têm um ao outro. Deus enviou a sua Eva, Ivan. E Deus vai te abençoar, Laíra. Você vai ser essa mulher, grande mãe, grande esposa que você tanto deseja. Aguardem no Senhor. Em nome de Jesus. Dalabassuri canta lamanaias. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu primo William. Você sabe que eu amo a sua vida. Não adianta fugir. E você não foge mais, né? Eu sei que o Senhor tem confirmado as obras das suas mãos. O maior milagre. Não é isso que Ele está fazendo. O maior milagre, William, é servir a Deus. Porque quando você serve a Deus, você enterra. Você fez renúncia e você está crucificado com Cristo. Meu desejo para você é que a bênção do Deus Altíssimo esteja sobre a sua vida e sobre todos que estão aqui hoje, em nome de Jesus, louvando a Deus com maior zelo pela sua casa, Pai. Abençoa o Brasil, Pai. E olha, pode falar o que for, eu estou dando glória a Deus por tudo que está acontecendo. Jejum e oração da igreja faz tudo de mal cair por terra. Sabe por quê? Porque quem é o Senhor desta nação, quem preside, quem governa, é Jesus. Feliz da nação cujo Deus é o Senhor. Você diz amém aí na sua casa? Brasil é do Senhor. Esperemos nele. Um grande abraço para todos. Deus abençoe. A paz do Senhor, igreja. Tchau.